pode já começar, o Espírito Santo começar a trabalhar ali, para que no domingo eu seja ali um reflexo do que Deus já está ministrando comigo durante a semana. Entendeu? Comigo já funciona mais ou menos assim. Eu sou um pouco na minha, quando eu toco eu sou na minha, não sou muito de me expressar corporalmente. Mas eu sei quando o culto, o Espírito Santo vai falar comigo já previamente alguma coisa no que eu já preparei durante a semana. Eu quero sair só desse foco de ser usado só. Eu queria eu queria só ouvir da sua parte. O que você acha disso? É que muitas das vezes já conversei com o Everton aqui, o cara do som, mas só que a questão da arrumação do palco. Eu já fui lá 2 vezes em BH e eu vi lá que quando vocês acabam o culto, não tem nada em cima do palco, só a bateria, porque não dá pra tirar, né? Ficar carregando pra lá e pra cá. E tipo assim, só vou dar um exemplo, tem às vezes, não só aqui, mas em outras igrejas, tipo assim, o cara toca lá atrás, aí tu vai ver no final do culto, o cabo dele tá aqui. Aí passa a gente por cima, o zelador às vezes não tem essa ligação com o louvor, acaba pisando, estragando o fio. Aí o cara chega no outro culto, quer que o fio esteja intacto, entendeu? Eu queria saber de você essa questão do cuidado, não só com os instrumentos, mas só com o pedestal, essas coisas assim. O zelo ele é muito importante, né? Então, assim, o pessoal lá da igreja, eu tiro o chapéu para eles porque não só o pessoal do som, mas eu poderia simplesmente terminar de ministrar e sair fora, entendeu? Mas não, eu sempre, e os meninos vão atestar isso, né? Eu sempre, eu olho em volta, vejo se tem algum cabo ali, pego, enrolo o cabo, se estiver sobrando. Eu sempre ajudo o pessoal. A gente tem gente contratada na igreja para mexer no som, né? Só lá na Luxemburgo tem 2 pessoas que ficam à disposição lá para fazer essa parte de som toda, né? A produção técnica e tudo mais. Então, assim, eu poderia simplesmente virar, guardar meu instrumento e sair fora, mas não. Quando dá tempo, assim, né? Se ao ao terminar de guardar meus instrumentos, tiver alguma coisa, né? Eu sempre olho para o lado, tento ajudar, enrolo o cabo. No estúdio, a gente tem um estúdio que a gente ensaia a mesma coisa, termina um ensaio, a gente, pelo menos eu, né? Eu olho se tem algum cabo, enrolo, tal, deixo guardadinho lá, porque realmente essas coisas, elas são frágeis. Se a gente não tomar cuidado, cara, né, a igreja não tem disponibilidade financeira para ficar o tempo todo comprando coisa, sabe? Para ficar jogando dinheiro, por causa de mau cuidado, né? Uma coisa é a igreja tá dando a manutenção que tem que dar e tal. Realmente essas coisas precisam de manutenção, mas o cuidado tem que ser nosso, né? Todo mundo tem que contribuir. Deixa eu só comentar rapidinho o que ele falou aqui. Igual ele falou, você falou que você é um pouco mais quietinho e tal, né? Mas mesmo a pessoa quietinha, a gente conhece aquela pessoa, né? A gente percebe quando ela está, né, adorando, quando ela está realmente, né, não estou dizendo que todo mundo tem que ficar e tal, aquela coisa, Jesus, mexendo o corpo, abrindo, dando estrelinha no palco, né, montando bananeira, não é isso, né? Mas assim, que a nossa atitude, assim, dentro daquilo que a gente é de verdade, né, a gente consiga expressar isso de uma forma genuína com o nosso corpo também, né? Então, isso é muito importante, inclusive para o líder de louvor, né? O líder de louvor, como ele é uma pessoa que tá ali conduzindo, né? O cara é líder de louvor, ele está cantando uma música bem fala sobre quebrantamento e tal. Aí o cara tá lá. Eu estou quebrantado, tá. Então, assim, é 30% que a voz do cara tá falando uma coisa, mas 70% que é o corpo e tu não tá falando nada, né? Então a gente precisa... Isso é um exercício nosso, né? É um exercício até de performance mesmo, né? A gente precisa ter esse cuidado, porque a performance através da comunicação corporal, ela é uma arte também, né? Do mesmo jeito que a gente aprende a cantar, a gente tem técnica vocal, tem drive, tem não sei o quê, tem curb e papapá, a gente tem que aprender a linguagem corporal também, é uma arte, né? A gente precisa aprender a comunicar com o nosso corpo também, né? Então, a gente exercitar essa parte
essa transmissão emotiva através do nosso corpo é muito importante, né? Ela faz uma diferença tremenda. Falei sobre emoção através da expressão corporal facial. Por favor, nos ajude um pouco sobre jogar a sua emoção de quem está cantando, a emoção de quem está cantando, através da voz. Como fazer isso? Qual a melhor forma de fazer isso? A melhor forma é a gente aprendendo técnicas de interpretação, né? Eu aprendi a cantar sozinho, nunca tive aula de canto nem nada, né? Eu acho que eu aprendi a ser afinado porque meu avô era cantor, minha mãe tocava violão na igreja, então eu tive um passado um pouco envolvido com música. Comecei a tocar violão quando era menino, tal, né? Mas quando a gente aprende a cantar, a gente canta tudo igual, tudo reto, tal. E existem interpretações que despertam emoções, né? Então, por exemplo, você vai cantar uma música mais de ministração e tal. Então, assim, você não vai cantar uma música com a voz solta, né? Sei lá, recebe a minha adoração, os céus então se abrirão, tipo soltão, assim, com a voz solta. Então, tem várias técnicas vocais que condizem com aquilo que você está cantando, né? Então você vai cantar, por exemplo, essa música, ela é bem assim: recebe a minha adoração, os céus então se abrirão. Então assim, já muda um pouco, né? Você joga o lado para o lado, aí a voz fica um pouco mais comprimida, você joga um pouco de ar na voz, né? Ou então a música que é um rockão tal, chega no ápice lá, você solta um drive, aí você alivia numa ponte que é mais leve e tal. Então, assim, essa dinâmica de interpretação vocal, ela é também extremamente importante, né? Ela expressa emoções. Desculpa, amigão, eu te... Não, tranquilo. A gente está aqui discutindo vários assuntos assim e vários parâmetros como se fosse para uma igreja grande, como aqui é. Mas a gente trabalha numa igreja pequena, lá na Ilha do Governador, e eu fiquei muito assim focado no que você disse assim. A gente nunca consegue tocar igual o CD. Por mais que a gente ensaie, por mais que a gente tire direitinho o que a gente consegue ouvir, na hora nunca sai igual o CD. E aí você falou de vários acessórios que ajudam na hora de ministrar o louvor, que na verdade complementam e deixam mais ou menos 90%, 95% devido à técnica do músico, parecido com o CD. Eu quero chegar a isso. Aí eu queria que você pudesse dar uma dica assim, para igrejas que estão começando, para ministérios que estão começando agora, do que é mais importante assim, desses acessórios que envolvem essa ajuda para complementar o louvor e chegar mais ou menos onde a gente quer. O que é mais assim importante mesmo, imprescindível? O mais importante primeiro, né, porque assim, tem muita gente que acha que isso substitui o músico, né? A intenção não é substituir, a intenção é dar suporte ao músico, né? Então, há casos, né, por exemplo, vamos supor uma igreja pequena, às vezes você não tem um violonista, às vezes você não tem um guitarrista, você não tem um baixista, você não tem um tecladista, né? Então aí, nesse caso, substitui o músico, entendeu? Então, o que é esse sistema? Se você quiser anotar aí, depois eu vou demonstrar para vocês ali. Mas tem um site que chama multitracks.com.br. Depois se você quiser me procurar, eu escrevo para você. Multitracks.com. Eles disponibilizam todos os artistas que têm parceria com eles, jogaram as masters de gravação lá. Aí o que eles fazem? Eles pegam essa master, organizam ela, colocam o metrônomo, colocam as guias. Então, por exemplo, vamos demonstrar rapidinho, Fael. Vai lá rapidinho no computador. Solta. Tá funcionando lá? O sampler? Deu certo? Se puder jogar tudo na frente, o clique e o sampler também, aí já ajuda para demonstrar para eles como é que
1, 2, 1, 2, 3, 4. Você está vendo esse 1, 2, 3? Essa aí é a guia. Quando eu falar, você diminui só um pouquinho, aquela dinâmica do... Então, por exemplo, ali ela deu a dica a hora que o instrumental vai entrar junto com esse suporte, entendeu? Aí tá o clique rolando. Tá, 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 tá. Esse é o andamento da música. Tá todo mundo dentro dele. Tá vendo que tem uma guitarrinha aí, ó? Essa é uma das guitarras. Tem mais guitarra no meio também. Tem o violão. Se eu quiser, eu posso tirar essa guitarra de lá. Todo mundo tocando junto. Essa aí é a música Tremenda Graça que tem no meu CD. Se alguém já ouviu aqui, eu não sei. Mas a gente toca em cima disso aí. 1, 2, 3, 4. Essa aí é aquela Nada é Impossível. Nada é impossível. Tu me sustentará. Nada é impossível em ti. Os olhos são abertos. Então a gente tá sem teclado aqui, mas tem um pianão lá. Entendeu? Tá vendo? Breakdown. Intro. All Entra a banda. in. Aí o que acontece? Esse clique e a mulherzinha falando fica só no nosso ouvido. Vocês não vão ouvir aqui na frente, lógico, né? Seria bem ridículo. Agora o resto sai aqui pra frente, né? Então, mas eu posso lá selecionar. Ah, eu quero tirar essa guitarra, eu quero tirar o teclado, porque tem alguém para fazer, né? Então a gente usa isso nas ministrações e é bom demais, cara. Muito legal mesmo, né? Por exemplo, ontem à noite, antes de vir para cá, eu já tinha separado um set list que eu ia fazer aqui no fim de semana e eu preparei uma sessão lá com esse set list, né? Aí já tem todas as músicas e tal, como que vai ser, e tem as teclas de atalho para cada uma delas. Eu coloquei, direcionei lá para o tecladinho. Então, por exemplo, Tremenda Graça, pá, número 1, já vai Tremenda Graça. Número 2, tal. Então a gente consegue organizar o que a gente quer, né? Aí eu não vou mais usar esse set, eu quero montar outro, eu consigo montar outro set com as músicas que eu tenho disponível, entendeu? É bem legal, bem interessante. Deu para dar uma luz aí? Saulo? Tá com dúvida, amigo? Tá com dúvida aqui, irmão? Aqui, não, é só pra... Esse é o Saulo, gente, é o guitarrista lá. Só para acrescentar nessa pergunta que ele tinha feito, às vezes vai ser difícil montar um recurso para todo mundo ter fone, para todo mundo ter o monitoramento tudo certinho. Aí às vezes entra o que o Renato falou um pouco antes. Às vezes a gente não consegue montar essa estrutura, só o baterista fica com o fone e com o clique e ele solta o sample. Isso não compromete a banda inteira, entendeu? Porque o batera vai estar no clique o tempo todo e a gente vai junto com ele. Então é ele que vai ficar responsável por soltar o clique, tudo certinho. Às vezes quando não dá para ficar com todo mundo com o fone monitorando isso. certinho. Aí o que entra aí? O músico tem que conhecer a música. A ordem da música, a forma, a hora que entra o solo, a hora que entra o coro e tal. Então, é por isso que a gente não pode o tempo todo depender 100% disso aí, porque tem igreja que a gente vai que a gente não consegue usar do jeito que a gente espera. Né? Teve igreja que eu tive que simplesmente não usar. Usei sim, foi a banda secona mesmo, mandamos bala e foi do jeito que dava. Né? Mas às vezes só o baterista, o Fael, ele é o coração da banda, ele que determina ali o andamento, é a bateria, não tem outro instrumento que vai determinar isso não. Dentro desse setup, né? Então, se a gente usa nesse set, nessa situação que o Saulo ponderou ali, né, aí o clique a gente joga todo para o baterista. Só consegue usar uma via para o baterista, então vai tudo para o baterista, joga tudo nele e a gente vai atrás. A gente tem que saber a forma direitinho, porque não vai ter ninguém falando para a gente a hora que entra em que lugar. Né? Por isso que é importante a gente conhecer bem as músicas. Gente, uma dica, tá? Para conhecer bem as músicas, eu coloco no meu carro. Então, por exemplo,
Tem música que a gente vai tocar hoje aqui, que antes até de eu ensaiar ela para tocar a primeira vez, eu estava ouvindo, ó. Então, quando eu vou ministrar aquela música, já vem automático, assim, você já decorou de tanto ouvir a hora que entra onde e tal, então você ministra muito mais seguro. Agora, se você, naquele dia, você vai ministrar aquela música nova, cara, você não consegue num dia ficar assim plenamente seguro com relação àquela música, né? Então você tem que dar uma digerida naquela música, ouvir bem as nuances, o detalhe, né? Pegar ali as dicas de interpretação do vocal, né? Como que o cara ministra, né? Aí você imprimir a sua identidade naquilo ali, né? Cada um tem uma identidade, você não precisa fazer igualzinho toda hora. Os cânticos espontâneos fazer igualzinho, os gritinhos fazer igualzinho, você não precisa fazer, não, né? Então, assim, é legal a gente ter essa consciência de que a gente tem uma identidade própria, a gente pode interpretar do nosso jeito, né? Do jeito. Agora, é lógico, a gente tem que desenvolver a sensibilidade para não cantar daquele jeito que eu demonstrei aqui, uma música, né, que não pede aquilo. Valeu. Vocês cobram, ou se é importante, que eu já vi lá, vocês não cantam com cifra assim na sua frente, o pai está com a letra. Vocês cobram bastante isso? A pessoa que vai se apresentar, ela sabe tudo de cor? Cantar com cifra no culto é pecado, gente. Nossa, cara. Assim, a gente... Não é que a gente proíbe, não, né? Então, mas a gente desestimula totalmente, porque é muito feio. Você começa, parece estar num coral, né? Todo mundo com a pastinha ali na frente. Fica feio demais, gente, né? Isso é sinal, assim, de que... E outra, a gente ficar independente da cifra é interessante porque a gente começa a desenvolver o nosso ouvido. Se a gente ficar o tempo todo viciado naquilo ali, só toco com cifra, a gente nunca vai desenvolver, né? Poxa, às vezes eu já sei qual é o grau da progressão daquele tom lá. Então eu já sei como é que é, tal. Então desenvolver essa independência, essa habilidade natural é importante, né? E desprender da cifra é legal. Agora, assim, quando você vai tirar a música a primeira vez, é lógico, você vai lá recorrer à cifra e tal, ajuda bastante, mas depois treina também tocar sem, entendeu? Isso te deixa mais livre até para ministrar. Você imagina, como é que você vai demonstrar aquela linguagem corporal que eu comentei aqui no começo, olhando para uma cifra? Né? Ou você adora, ou você fica lendo cifra, né? Então, a independência da cifra, ela dá muito mais liberdade para a gente adorar, né? Com a banda e tudo mais. Deixa assim. Eu queria te fazer uma pergunta. Isso não é pessoal, eu já ouvi algumas pessoas comentar. Existe tempo para o louvor, para adoração com a igreja? Porque ultimamente você está num culto, né? E a pessoa que está administrando, nem todos, ela é muito repetitiva. E você sabe que mesmo sendo uma música de adoração, né, de santidade, de oração, elas são diferentes. E há casos e casos, há pessoas que eu estou sentindo. E a igreja? Eu acho que está acontecendo muito isso. E ultimamente, eu tive na igreja da minha filha, ela mora nos Estados Unidos, no Tennessee. Eu senti a presença de Deus tão grande na equipe de louvor, que eu falei, Senhor, eu estou te vendo. E os hinos não era prolongado, porque se os hinos for prolongado, e aquilo ali, eu posso estar sentindo a presença de Deus, mas tem alguém que não está. Não é que seja você, eu gosto desse hino. Quando tem hino que quando começa você fala, eu estou vendo Deus. Mas tem um hino que alguém está falando, o que está vendo? Eu preciso sentir que alguém passe e a pessoa está ali. Ele está sentindo, ele está com os olhos fechados, ele não está vendo que a igreja está precisando ver Deus. Porque o louvor é para isso. Você sabe que a abertura
Você para mim, já vi comentário que você é um mestre. Isso é bom, já vi aqui. Que isso, eu vi comentário teu, vou ver hoje, vamos ver. Então, Que isso responsa, é legal, né? Então, eu sinto isso. Eu queria te perguntar, isso não é importante para um líder, ele descobrir que existe hinos e hinos? Porque tem hino que o líder ele gosta, mas ele está lá, está com o olho fechado e a igreja está correndo atrás dele. Eu acho que o líder tem que passar isso. Ele não é falando, não, que ele está aqui, não, mas eu amo o meu líder de louvor. Que Está aqui mas o William sabe que eu já briguei por ele quando ele era novinho, ele sabe disso, né? Mas eu acho que esse caminho aí está indo muito... E a igreja tem gente que sai. Está repetindo. A gente... Isso é até uma coisa assim que eu bati o pé lá na igreja. Né? A nossa pastora de louvor, que é a Beth, ela é muito fã daquele estilo do Jason Lee Jones, né? que fica repetindo muito tempo e tal. Ela gosta demais aquele louvor assim, que é cheio de intercessão, o cara quase prega durante o louvor e tal, repete demais as músicas. Primeiro, lá na igreja, nós temos o tempo do louvor, 30 minutos. Né? Então, o louvor tem que ser feito naquele tempo. Agora, é lógico, tem ocasiões que a coisa muda. Né? Por exemplo, o sábado que o William estava lá, o louvor deveria ter sido de 25 minutos, que é o primeiro período. Mas estendeu para quase 1 hora, porque o bicho pegou lá. Né? Então, assim, isso exige muito uma sensibilidade do líder de louvor. Né? Primeiro, a gente está aqui para servir a igreja. Eu não estou aqui para satisfazer o meu ego. Eu não estou aqui para, não, essa música, eu vou tocar essa música porque eu gosto. Gente, a seleção do repertório é uma coisa muito importante na administração. Né? É lógico, né? A gente lida com muita gente numa igreja. Vai ter gente que vai adorar aquela música, vai ter gente que vai odiar. Né? Não tem como a gente satisfazer todo mundo. Mas o importante não é se a música é adorada ou não pelas pessoas, assim, né? De um modo geral, mas o importante é a gente ter a sensibilidade de conduzir a igreja de uma maneira suave, de uma maneira gostosa, né? Que a gente, poxa, quando eu estou ministrando aqui, às vezes eu paro de cantar. Né? A minha esposa, ela canta também, né? E ela é muito assim, ativa e tal, ela é meio ansiosa, né? E por muito tempo de vez em quando a gente ministra junto e tal. E no começo, quando eu comecei a ministrar na IBC, ela ficava muito, amor, você fica muito quieto, você não fala, você não sei o quê. Amor, eu não preciso falar o tempo todo não, porque assim, às vezes Deus quer falar no silêncio da música. Às vezes Deus não quer falar nem com música. Né? Então, assim, às vezes Deus quer que você para tudo e deixe o Espírito agir no meio do povo. Então, assim, sabe, às vezes o que é regra para um não é para outro. Né? Então, a gente tem que estar sensível ao Espírito. Essa sensibilidade do Espírito, ela é muito importante. Às vezes a gente tem toda a técnica, a gente tem todo o planejamento, a gente tem tudo preparado, mas se a gente não tiver sensível ao Espírito, o planejamento, gente, ele é importantíssimo, ele é essencial para a ministração. Né? Quando eu vou ministrar com os meninos, eu formo um grupo no WhatsApp 1 mês, 3 semanas antes. Já formei o grupo lá, gente, que tal? Aí já estou conversando com eles a respeito daquilo lá, quando que vai ser, como que vai ser. Aí no meio passa o repertório, mas ali já está sendo feita uma preparação. Né? É uma coisa assim, de antecedência. Né? Eu pego o repertório, monto o repertório. Às vezes eu planejo lá, eu quero juntar essa música nessa aqui, né? Eu quero fazer uma ministração nesse ponto, aí a gente define as coisas no ensaio, né? A gente fala, nesse ponto aqui eu quero ministrar, então vamos manter a harmonia do coro aqui nesse momento, tá? A gente faz toda essa coisa. Mas chega na hora aqui, a coisa pode funcionar diferente. Às vezes você não vai tocar, sei lá, 50%, 70% do repertório que você separou. Né? Às vezes Deus começou a agir lá, aí veio na sua... Você está tocando aqui
Quebrantado por seu amor, acende um fogo em meu coração que não resistirei e não controlarei. Fora do repertório, eu puxei uma outra música e coloquei no meio, entendeu? Então, essa sensibilidade, né, a gente precisa ter sensibilidade. Outra coisa que é muito importante, né, é nós termos referências, grandes referências. Eu tenho algumas referências de líder de louvor, não só tecnicamente, mas, cara, o estilo de liderança desse cara é o que eu quero ser. Então eu faço questão de olhar o cara ministrando, como que ele faz e tal. Não quer dizer que eu vou copiar o cara, exatamente o que ele faz, mas eu quero ter uma inspiração para como que eu vou me portar durante uma ministração, né? E outra, a gente ter essas referências, a gente pesquisar, a gente conhecer outros ministros de louvor é importante, porque a gente começa a estocar uma bagagem que vai dando segurança para a gente naquilo que a gente está fazendo, né? Nos dá opções, né? Poxa, caramba, eu juntei com o pessoal do sábado, por exemplo, né? E às vezes assim, o pessoal tem uns novinhos lá que ainda não tem muita experiência, eu vou orientando e tal, né? E às vezes chega um momento da ministração lá, você vê assim, ele tinha que ministrar nessa parte e tal, daí ele não sabe o que ele faz, ele fica meio perdido assim, aí repete a parte da música que não era para repetir, aí fica um negócio estranho. Então assim, a gente começou a fazer algumas coisas. Eu peguei assim, eu fiz uma lista de músicas, deixa eu ver, até se eu acho no meu celular aqui para mostrar para vocês, uma lista de músicas que a gente consegue inserir no meio da ministração. Igual esse exemplo que eu dei aqui. Eu estava cantando uma música, aí puxei no mesmo tom o pedaço de uma outra música e tal. Deixa eu dar uns exemplos aqui de uma lista que deixa eu ver se eu acho, né? Então, é legal aqui, ó. Esse aqui é repertório mesmo. A gente separou algumas músicas que a gente pode pegar especialmente uma parte específica dela e colocar no meio de uma ministração, né? Elas têm temas muito delimitados e tal, então a gente consegue assim, poxa, eu estou aqui, Deus está me dando direcionamento, tal. Tem uma música que fala sobre isso, né? Um coro, uma ponte de uma outra música e tal. Aí eu pego e jogo ela no meio, entendeu? E começo a ministrar em cima dela. Então, eu tenho mais opções, mais ferramentas para conduzir uma ministração, né? Com dinâmica, né? E fica bem legal, né? Cadê, cara? Não sei se eu vou achar aqui. Alguém mais tem algum? Enquanto eu acho aqui? Eu. Aqui, achei, rapidinho. Ah, tá, desculpa. Ó. Você conhece aquela música Seja Exaltado? Do Souza? O Souza cantava? Canta, né? Cantava como se os caras tivessem morrido. Seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Então você está numa música de exaltação, qualquer música que seja lá, né? Aí você joga, seja exaltado no meio, puxando, né? Por exemplo, se o andamento é diferente ou a harmonia é totalmente diferente, aí o líder tem que conduzir. Por exemplo, eu uso violão ou guitarra para ministrar. Então eu peço para a banda parar, eu faço aquela mudança ali, aquela transição, né, e começo a música, e o pessoal vem atrás, né? Aí tem outra aqui, Acende o Fogo, que eu falei para vocês. Tem a Majestoso, que é a música do CD Majestoso da Central de Adoradores, que é majestoso, poderoso, és o Deus que tudo vê. Então essa dá para encaixar também numa ministração.
Liberdade, aquela música. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça. Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aí tem outras aqui, né? Depois, se vocês quiserem, é uma listinha de umas 10, 8 músicas tem aqui. Eu ia até ampliar ela, mas não tive tempo ainda de mexer. Mas então, assim, é legal a gente anotar essas coisas, sabe? A gente ter, assim, né, essas cartas na manga para a gente poder ter essas opções na administração. Isso enriquece a administração, né? Oi. Desculpa, amado. Você está me enrolando. Nisso tudo que ele falou, como baterista, assim, desde quando eu comecei a tocar, para mim, igreja, assim, especificamente, o mais importante é a dinâmica da banda. Lógico, igual ele falou, o baterista, a maioria das vezes, é o coração da banda, a importância dele tocar no tempo, de fazer tudo. Só que é importante para cada músico conhecer e sentir, ter a sensibilidade da administração como um todo. Porque a música sofre variações, nem sempre você está numa estrutura fixa o tempo todo. No meio ali surge uma demanda, o pastor entra no meio para falar alguma coisa, para pregar algo específico, e ali você tem que entender o que está pedindo. Então, aí, por exemplo, aí está num coro lá, aí um coro só com vozes, aí a percussão começa a fazer alguma coisa, vê que tem percussão ali, aí o baterista começa a fazer algo totalmente diferente do que a percussão está fazendo, aí fica aquele conflito de informações ali que não funciona. Então, eu creio assim, cada músico, no seu quadrado, eu tenho a visão seguinte: o menos é mais, a maioria das vezes. O meu estilo de tocar é mais simples, só que eu entendo de querer complementar a música de acordo com o que ela está pedindo, e assim como a guitarra, baixo e tudo mais. Mas entender o que cada um está fazendo. Ter uma visão como um todo do que a música pede naquele momento, para que na hora que tiver que fazer uma rampa para ir para um coro, vá para a rampa e faz o coro. Às vezes, por exemplo, a gente está tocando, né, Renata? Às vezes você nem precisa fazer o sinal, está lá o pau quebrando, nem precisa fazer o sinal para dar coro vazio. Não precisa, porque eu já sei que a música está pedindo isso, então automaticamente eu mantenho a descida. E só para complementar aqui, aquele negócio do clique lá, do metrônomo, o metrônomo é para todo mundo, viu, gente? Não é só para o baterista, não. Por mais que ele que dá o ritmo, para estudar, todo mundo precisa do metrônomo. Porque eu já cansei de ver guitarrista não conseguir segurar o tempo quando ele está tocando sozinho, eu tenho que ficar lá marcando no chimbal para ele acompanhar. Então, até para o cara que está cantando também. Também. Tá na puberdade, gente. Mudando a voz aí. Falei. Eu queria perguntar, como vocês conseguem esse áudio, né, junto, né, do metrônomo com aquele fundo de teclado? O programa ele já te facilita isso? Você precisa baixar? Então, é pago, né, gente? Então, assim, é um investimento que a igreja, né, faz. No caso tem várias opções, tem inclusive opções de tonalidade. Por exemplo, a música original tem uma tonalidade X, mas ele disponibiliza 3 tons acima e 3 tons abaixo daquela tonalidade. Então é bem legal mesmo, né? Aí tem as opções mais caras, né? Por exemplo, é mais caro para você, por exemplo, você quer comprar a master inteira, com todas as tracks separadas, né? Aí é mais caro. Aí tem como você comprar também, você faz a mix no site e ele te manda um arquivo único, LR, clique e guide de um lado, e o instrumental do outro lado, né, que é mais barato. Então depende muito assim de como a igreja, de qual equipamento a igreja disponibiliza, porque não adianta você pegar também todas as tracks e você só ter só disponibilizar para o pessoal do palco LR, né? Então às vezes compensa comprar só o LR, que é mais em conta e tudo mais. Aí quando a igreja começar a ampliar o sistema de retorno, disponibilizar canais separados, uma Avion da vida, por exemplo, aí às vezes compensa, né? Agora,
Então, por exemplo, no site brasileiro da Multitracks, né, uma track normal é $20, com a master todas as faixas, ela é em dólar. É uma empresa americana, e inclusive agora na conferência de adoração, que vai ter na IBC, vai ser final do mês agora, quem quiser ir, dar um pulo lá, vai ser muito legal. O Caio da Multitracks, que é o representante da Multitracks aqui do Brasil, ele vai estar lá na IBC. Né? Ele vai dar um workshop lá a respeito do sistema. Né? Tem um outro programa que foi desenvolvido pela Multitracks que chama Playback. Você consegue soltar o sampler até do celular, se quiser. Né? No meu celular mesmo eu tenho ele, que eu tenho a conta Premium, porque minhas músicas estão lá no Multitracks também. Então eu consigo... É bem interessante, né? Dar uma pesquisada. Gostaria até de projetar ali, mas não tem como projetar o celular, né, gente? Mas é bem interessante, né? Nesse programa Playback, por exemplo, esse aplicativo, todas as faixas que você comprou, adquiriu na Multitracks, todo o seu histórico de compras lá fica disponível para você montar uma sessão aqui. Né? E ele disponibiliza todas as tonalidades que tem disponível lá. E você seleciona os instrumentos que você quer, a ordem da música que você quer. Você tem os faders para você abaixar, diminuir, fazer toda a mix do instrumental que você quiser. Né? Você consegue cortar sessões, mover sessões de um lado para o outro. E é bem interessante mesmo. Né? É um sistema que agrega demais e vale a pena. A IBC ela paga um valor mensal para receber um crédito da Multitracks. Eu não lembro se é $60 mensal para receber, acho que, não sei se é 50 créditos, alguma coisa assim. Né? Então, todo mês cai esse crédito lá na conta da igreja, e a igreja vai comprando aos poucos, né? Porque é caro, inclusive para a IBC não dá para você comprar assim, vou comprar todas as tracks do repertório da igreja de uma vez, aí não dá. Né? Então vai aos poucos comprando, compra uma aqui, outra ali e tal. E vai montando ali um banco de samplers, né? E daqui a pouco você já tem bastante aí, né? Para fazer o repertório cheio. E o interessante também, tem algum tecladista aqui? Você? O legal é o seguinte, né? Normalmente é o tecladista que domina lá na igreja essa ferramenta do Multitracks, né? Porque o cara... Eita! Acho que eu sentei errado. O cara, ele já é um instrumento assim que o pessoal que mexe mais com produção, com gravação, né? E o Multitracks, a gente cobra muito dos tecladistas dominarem essa ferramenta, né? Até porque também o tecladista tem alguns tecladistas lá que são mais experientes. Eles mesmos, às vezes, pegam uma música lá, eles fazem, não tem o sampler dessa música, mas eu vou fazer alguma coisa aqui. Então o cara grava antes do culto, né, para montar na sessão lá, então ele grava um fundo, um pad, um efeito, alguma coisa, tal. Então é legal essa disponibilidade do tecladista começar a estudar essa parte mais de produção, de gravação, timbres de teclado diferentes, pesquisa, né? Investir mesmo em pesquisa e tal, é bem legal, porque é uma área hoje que está muito em alta, assim, em todas as igrejas e tal, está crescendo demais essa parte. O tecladista, antigamente, ele era só mais um na banda, né? Ele fazia o piano, o padzinho lá. Hoje o tecladista é o grande protagonista do louvor, né? A gente vê isso muito na Hillsong. Quem produz toda aquela parte eletrônica das músicas da Hillsong e tal, é o tecladista deles, né, que faz tudo isso, né? E hoje as músicas elas estão mais modernas, estão mais eletrônicas, né? Tem muito efeito, timbre de efeito de teclado, umas coisas diferentes. E tudo isso é o tecladista que tem a manha de fazer, né? Então eu desafiava o irmão a estudar isso aí, dar uma pesquisada, né? Tem inclusive... Alguém conhece o Márcio Mello aqui? Ele é o tecladista do Fernandinho. E ele está lá na IBC, já tem bastante tempo, ele é membro da IBC lá. É um cara que também tem agregado muito lá na igreja, né?
E ele oferece curso inclusive do Live, que é esse sistema que a gente usa, que é o Live Essencial. Tem curso de teclado, para quem quiser aprender. Estou fazendo uma propaganda dele aqui já, né? Mas enfim, né, cara, e mesmo assim, se você não quiser pagar curso, tem tutoriais infinitos no YouTube, de tudo, né? Então, hoje em dia, o cara só fica sem estudar se ele quiser, se ele quiser, porque se o cara quiser mesmo estudar, ele tem ferramentas gratuitas para aprimorar seu conhecimento em qualquer área. Mais alguém? Eu queria só tirar mais uma dúvida daquela questão que você falou que vocês no começo dividiram entre se não me engano, era o verde, amarelo e laranja, né? Em questão de como a pessoa está. Eu comecei a liderar aqui um grupo que eu liderando, olhando para eles, eu percebo que uns estão mais, vamos dizer que, avançados que os outros, seja diferente instrumento. Aí como é que eu posso lidar com isso? Tipo assim, o baterista ele tá com menos, o baixista ele já tem uma, vamos dizer, se eu fosse avançar para uma coisa mais, vamos dizer que mais avançada, de um tipo mais avançado, como a gente está conversando aqui, e eu sabendo que se eu avançar, o baterista vai ficar para trás, entendeu? Ele não vai conseguir porque ele não estuda direito, entendeu? Como é que eu posso lidar com isso? É aquilo que eu falei, né? O cara ele tem que... Porque tem igreja que só tem um baterista, tem igreja que só tem um tecladista, só tem um violão. Então, assim, como é que você vai nivelar o caso? Nivela, ele é o único, né? Ah, você tá no laranja, hein? Não existe nenhum amarelo, nenhum... Tipo, o cara é o único da igreja. Então, assim, a igreja tem que desafiar, né? O líder de louvor, o cara que está à frente do ministério de louvor, ele tem que desafiar os músicos, né? Porque, assim... É melhor o cara não tocar do que fazer feio aqui em cima e atrapalhar o culto, né? Então assim, o cara ser desafiado, pelo menos a estar crescendo, tal, isso é papel, né? Primeiro assim, né? O coração dele, se o coração realmente está no ministério, ele tem que se... É uma coisa que acho que foi Deus falando comigo ontem, gente. A gente... Como eu falei no começo aqui, né? Coração de músico é complicado, né? São muito sentimentais e às vezes também muito competitivos. Ah, eu sou melhor que você é melhor que eu e tal. E por muito tempo eu dei importância para isso, sabe? Ah, fulano vai tomar meu lugar, cicrano tomou meu lugar e tal. E isso acontece mesmo, tá, gente? Ninguém é substituível não, tá? Já vou falar rasgado aqui. Mas, gente, sabe qual que é o nosso verdadeiro competidor? Somos nós mesmos, porque nós vamos impor as dificuldades né, os nossos limites. Né? Então, o cara, ele pode ser lá seu competidor lá, mas ele tem que ser, se ele é melhor que você, ele tem que ser sua referência, não seu competidor. Né? Então, assim... A gente precisa desenvolver essa unidade no ministério, né? E as pessoas que conhecem mais, né? Se disporem também de ajudar, né? De sentar com o cara, dar dica. Poxa, esse arranjo é assim, faz assado, que é melhor e tal. Papapá. Então, assim, essa interação é importante demais, gente, né? Então, a gente precisa vencer essa barreira da competitividade interna no ministério. Né, a gente começar a competir com nós mesmos, né? Porque às vezes a gente perde tanto tempo reparando no que o outro está fazendo e a gente deixa de crescer, né? Então, né, vamos focar nisso, vamos crescer, Poxa, se eu estou aqui, eu sou o cara assim, se eu estou em alguma coisa, eu quero fazer do melhor jeito possível, né? Eu posso entrar não sabendo nada, mas eu vou sair sabendo alguma coisa, isso você pode ter certeza, né? Então, assim, né, que a gente tenha mesmo um coração disponível e que queira mesmo crescer, né, que queira dar o melhor no ministério. Meu irmão, se você está no ministério, né, numa posição de comodismo, você está estacionado, não sente vontade de estudar, não sente vontade de evoluir, cara, eu acho que você tem que começar a se perguntar se realmente aquele é o lugar que você deveria estar. Né, se você não faz aquilo com prazer, se o cara marca ensaio, você fica reclamando. Ah,
Nossa, o cara falou que eu errei, acabou meu mundo, meu Deus, pastor, me ajuda, né? Gente, quem não tem o coração aberto para receber crítica, me desculpa, meu irmão, você tem que fazer veredas. Sério, eu acho assim que a gente tem que ter o coração aberto, né, para criticar com amor, críticas construtivas, né? E ser criticado também, falar, meu irmão, aquilo lá, sabe aquele solo que você fez, faz assim, cara, né, mais legal e tal, acho que é mais legal, né? Eu acho que você está um pouquinho, seu posicionamento ali quando você está cantando, talvez o ajuste vocal seu não está legal, tenta fazer assim, né? Agora tem gente que você chega para falar com o cara, a gente fica com esse negócio de ficar pisando em ovos no ministério, né? Você não pode falar isso, não pode falar aquilo. Aí isso atrapalha demais o crescimento do ministério como um todo, né? Tanto individual quanto ministerial. Porque se o indivíduo ele não cresce, o ministério também não vai crescer, né? Todos nós somos componentes importantes de um todo, né? Então a gente precisa ter essa consciência. Mais alguém, gente? Lá atrás, ó. Fala, meu amigo. Eu queria saber se você tem alguma dica para, assim, uma introdução. Toda vez que o ministério de vocês vão tocar, vocês repetem a introdução, como é que vocês fazem? Introdução? Como introdução para poder, por exemplo, agora o pastor chegar e passar, agora está responsável o Ministério de Louvor. Aí vocês vão fazer, entendeu? Para não ficar aquela coisa repetitiva, entendeu? O quebra-gelo, alguma coisa assim. É uma dica só uma dica de como vocês fazem para introduzir. Como que a gente começa o culto? Isso, na parte do louvor. Tá. É porque a gente já começa no louvor. Então não tem, já começa tocando. De vez em quando um pastor vai lá, faz uma oração, mas está praticamente extinto isso lá na igreja, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de começar o louvor de uma maneira, não tem introdução, eu não preciso necessariamente, tem ministro de louvor que acha que toda vez que vai ministrar tem que ler a Bíblia. Virou assim regra pro cara ter que ler a Bíblia, né? Ou então falar alguma coisa, né? Eu tenho que falar alguma coisa aqui pro pessoal entrar, tal. Cara, isso depende, entendeu? De um direcionamento. Não quer dizer que você não vai falar, não quer dizer que você não vai ler a Bíblia, mas eu acho que é muito ruim a gente ficar apegados em fórmulas, né? É melhor a gente desenvolver uma sensibilidade do ambiente do que a gente ficar, não, eu tenho que primeiro ler a Bíblia, aí depois eu oro, consagrando aquele momento ao Senhor, e depois eu começo a primeira música. Né, cara? Às vezes tem ministração lá no Vox que eu começo, a gente tem um período de meia hora antes de começar o set list oficial da noite, a gente começa com intercessão, louvor espontâneo e tal. E teve vez, cara, que eu emendei o louvor espontâneo e entrei no louvor principal, emendou tudo e tal, não teve nenhuma pausa ali para dizer que o culto tinha começado, entendeu? Então vai muito do ambiente, o que está acontecendo. Poxa, as pessoas estão distraídas, né? Normalmente o que eu falo o pessoal chegou e senta, então eu falo, vamos ficar de pé, gente, vamos começar, né? Você está empolgado hoje, você está com a sua expectativa, né? Às vezes eu falo alguma coisa assim, né? Para o pessoal, amém, tal. Aí a gente começa, então vamos adorar o Senhor e papapá, né? E toca o barco lá, né? Então depende, não tem uma fórmula não, entendeu? Mais alguém? Pastor? Só perguntei. Então deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta também que eu tive agora. Uma dúvida que eu tive. Lá quando eu já fui na Central, eu vi que vocês não têm, por exemplo, alguém que vai lá cantar com playback. Pelo menos às vezes que eu fui lá, eu não vi. Não sei se em outros cultos de repente rola isso. Alguém chega lá cantar com playback. Então normalmente vocês têm a Central e
a galera, sempre vejo pessoas diferentes lá, então, aparentemente, esse pessoal que faria uma participação especial, de certa forma, já está aglutinado na central, e com relação a coral e essas participações especiais, como é que foi isso, essa transição, né? Não sei se você acompanhou essa transição ou sabe como isso aconteceu, porque como que é feito, né? Existe essas participações especiais além do que é feito pela central, dentro ali da liturgia de vocês? Ou é realmente meia hora de louvor, adoração à galera, a igreja junto, né? Não é algo que é para a igreja, digamos assim, consumir, né? Tá sentado ali só ouvindo a pessoa cantando, né? Realmente são momentos de louvor e adoração, né? Sempre. Eu queria só entender. Não necessariamente. Sim. Né? Então, por exemplo, tem artista na igreja que é artista secular, né? Nossa, você deve ter falado assim, meu Deus, a IBC é do mundo. Não, gente. Né? O trabalho da pessoa... Alguém conhece Lorena Chaves aqui? Não conhece? Ela participou da final do Fama e tal. Enfim, ela é uma artista secular, crente demais, né? Se vocês ouvirem o CD dela, ela fala de amor, fala de relacionamento, né? Aí tem uma última música dela que fala sobre Deus e tal, mas de uma maneira bem poética e tal, muito bonito. Então, por exemplo, teve a conferência Todos os Povos Te Louvem, no ano passado, que participou a Lorena Chaves, o pessoal do Resgate. Me ajuda aí, pessoal. Lorena Chaves, Marcos Almeida. Quem conhece Marcos Almeida? Era a palavra antiga. Hoje ele é secular. Entendeu? A pegada dele é secular assim, né? Algumas músicas são e outras não. Mas, por exemplo, a Lorena, o público-alvo dela é gente de fora da igreja. Ela não tem nem interesse de ministrar na igreja, de cantar na igreja. Ela já participou algumas vezes? Já. Né? E na conferência, por exemplo, né, na Conferência de Todos os Povos, que é uma coisa, conferência de missões e tudo mais, a participação dela foi uma apresentação dela, só que aí ela tocava a música dela e conversava, né, falava da experiência dela. Então, por exemplo, essa música fala de amor, né, mas eu dedico né, esse amor a Deus e tudo mais, aí ela toca a música dela. Né, então, assim, a gente sabe que a pessoa é uma pessoa mesmo voltada para o ministério, né, o trabalho secular dela é ministerial. Né, então, ela já tem participações que, nesses casos, assim, quem não conhece a música dela fica assistindo, porque não é uma música congregacional, assim, a música é um MPB, né? Então, depende muito, assim, da situação. É lógico que tudo feito com muito cuidado, né? A gente toma muito cuidado. Não é qualquer um que sobe, não é qualquer pessoa que pede, que participa, né? A gente tem todo esse filtro. E a Lorena, ela é integrada na igreja, líder de célula, tal, super envolvida, né? Não tem problema nenhum. Né? Então, assim, tem situações, né? Mas eu nunca vi ninguém chegando lá e cantando com playback, não. Igual tem as participações, assim, né, que a gente vê e tal. Mas lá na igreja, não, pelo menos enquanto eu estou lá há 6 anos, não teve nenhuma ocasião, não, que eu tenha visto. Deu para dar uma ideia? A minha pergunta era exatamente nesse sentido, né, com relação... Você deu o exemplo perfeito aí, eu entendi. Legal. Mais alguém? Não? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Vendido, tô usando. Gente, eu queria demonstrar um pouquinho, né, através que a gente literalmente vai ensaiar, né? Tem música que a gente precisa pegar e tal. E a gente queria aproveitar esse ensaio para mostrar, primeiro, como que a gente ensaia, né? E segundo, para vocês terem uma noção de como que funciona o sistema, né, de sampler, o sistema de retorno, de inir e tal, que a gente usa normalmente nos cultos.
tá? Aí eu queria dar liberdade para vocês, até assim, se quiser chegar aqui no palco, né, os músicos e tal, chegar mais perto. Se quiser chegar ali, olhar o computador, olhar mais pertinho, fica à vontade, né? Pastor, quer falar, pastor? Você não veio aqui à toa, né? Pastor, deu o microfone. Tem alguns líderes de louvor. Essa é a oportunidade, meu irmão. Saia, não tem vergonha não, saia. Vem ver, pergunte, vem aqui. Você que é de outra igreja, quero agradecer. Temos várias pessoas de outras igrejas. O irmão é responsável, o irmão é pastor, só tem o irmão aqui da sua igreja. Agora, tem uma pessoa responsável do louvor, ou duas, né? Não vai ficar todo mundo aqui na frente. Tem duas, por exemplo, da minha igreja. Tem o William, tem o Marcelo. Então, vem o William e o Marcelo, veja. Aí sai, entra outro, vai lá o Davi. Vai. Então, para não ficar muita gente, é uma oportunidade de ouro que você está tendo, né? Aproveita essa oportunidade. Agora, temos vários membros da nossa igreja que vieram aqui para ouvir acerca da adoração. Vocês perceberam? Nós estamos mudando a nossa igreja no início do culto, já entra na adoração para sentir a presença de Deus. Eu estava falando na nossa célula, porque foi o Santo Espírito, a música da célula. E nós estamos gravando online, então eu coloquei online. Quando cantou, né, e a presença de Deus foi tão grande, eu falei assim, gente, eu fui no culto na Central, que a que dirige, qual é o nome dela, aquela menina, que é a líder, a Beth. Então a Beth começou a cantar. Começou a cantar. Santo Espírito. Ela parou. E a igreja parou, ninguém cantava. Ninguém cantava. A presença de Deus era tão grande que ninguém caiu. Começou o pessoal lá, eles têm mais liberdade do que a nossa igreja aqui. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Começou a orar. O louvor parou. A presença de Deus era tão grande que ela não conseguia cantar. Alguns instrumentistas continuaram tocando e gente começando a chorar no meio do culto, a chorar. O culto estava começando. Vem Santo Espírito e Santo Espírito chegou. Então é uma oportunidade de vocês verem como eles ministram. Então você que é líder de outra igreja, querendo chegar, pode vir aqui para frente. Pastores, pode vir, olhar. Tá certo? Porque às vezes você fica sem jeito. Isso aqui foi preparado para vocês. Eu quero agradecer, eu só cheguei agora, Renato, mas pelo que eu percebi, você deixou o pessoal bem à vontade, né? Então eu, como pastor da igreja, estou deixando, isso aí foi feito para realmente nos abençoar. É uma oportunidade para você aprender e levar, ok? E ele deu essa oportunidade para vocês. Gente, só mais uma coisa aqui, enquanto o pastor estava falando, eu lembrei. Nós, enquanto integrantes do Ministério de Louvor, a gente tem que dar exemplo de como se deve adorar aqui em cima e aqui embaixo. Né? Primeiro de tudo, tem ministro de louvor que só vem para a igreja quando vai ministrar. Isso é pecado, tá, gente? Agora o exemplo, gente, né, daquela demonstração toda que eu falei, né, poxa, ser intenso, demonstrar, né, com o seu corpo e tudo mais, o exemplo tem que ser aqui e ali. Não adianta nada você fazer aqui, o louvor, não, Deus, tal, Senhor, papapá, e você chega aqui. Aí você fica olhando para a banda, vendo se o povo está tocando direito, né? Gente, nós temos que dar o exemplo para a igreja. Nós somos ministros em cima e embaixo também. Tá? A igreja está olhando para a gente. Nós somos referência aqui. A gente está em evidência, né? Todo fim de semana. Então, às vezes você acha assim, a igreja não sabe quem eu sou enquanto eu estou aqui embaixo. Não, todo mundo sabe que você ministra algumas vezes aqui em cima. Você já apareceu alguma hora ali em cima. Então, a pessoa, aquele cara, ele ministra. Ele toca violão, ele é líder de louvor. Então, assim, né? Outra coisa, não precisa sentar lá no fundo, não. Né? Senta aqui na frente. Cara, expectativa para adorar. Né? Às vezes a gente fica assim, nossa, a nossa igreja é tão parada. Né? Por quê? Porque não tem um referencial de adoração. Não tem um referencial do que é adorar, do que é, sabe, exaltar a Deus, do que é se entregar.
sabe? Do que é expressar adoração ali, sabe? É aquele negócio, né? A fagulha que vai pegando fogo e vai contaminando todo mundo pega. Cara, a fagulha tem que começar em nós. Se nós somos ministros de louvor, se nós, né, somos envolvidos, se nós entendemos o conceito da adoração, o que é adorar a Deus, para que nós estamos aqui, a gente tem que mostrar para a igreja como que se faz aqui embaixo também. Né? Vocês concordam comigo? Faz sentido? Amém. Essa era importante, eu já estava esquecendo. Mais alguma coisa, gente? Uma última, se alguém quiser perguntar, e a gente vai começar. Aí, assim, fica na liberdade o pessoal do áudio, né, da projeção. Às vezes está assim, vou ficar aqui para ficar assistindo os caras ensaiar. Às vezes você quer, né, fica à vontade para ficar. Às vezes está curioso para chegar mais perto, para perguntar. Né, a gente quer deixar vocês bem à vontade, tá? Mas eu quero fazer um ensaio mais interativo mesmo, né, explicando algumas coisas. Então, se você se interessar e quiser ficar, vai ser um prazer fazer isso com vocês, tá bom? Então, pessoal, o nosso tempo aqui do workshop, nós vamos até 6h30, nós programamos, né, Mimés? Depois de 6h30 a gente vai dar uma parada para fazer um lanche, né? O pessoal da cantina está lá embaixo. Você, por favor, se puder, né, nos abençoar, ajudar. A cantina foi preparada para ajudar a viagem missionária que os adolescentes vão fazer agora em abril. Então, se você está sendo abençoado aí pela nossa igreja, sentiu o desejo de nos abençoar também, fique à vontade, vai lá, compra um lanche na cantina, compre 2 lanches, 3 lanches, quanto a sua barriga permitir, e aí você vai lá e abençoa a viagem missionária dos adolescentes da nossa igreja, que vai ser uma benção. E 6h30, até 6h30 esse tempo, e vamos ter um intervalo para lanchar, para conversar, bater um papo. 7h30 vamos começar o louvorzão. Amém, irmãos? Então, nesse momento o pessoal deve começar um ensaio. Então, assim, quem de repente quiser ir no banheiro, depois subir para ver, dar uma olhada e tal, ficar mais livre para conversar, bater um papo com o pessoal de outras igrejas também, fiquem à vontade. Oi. A pessoa que colocou isso aqui me superestimou. Oi. É bom que vocês já vão até aprendendo a música, entendeu? Porque tem música nova, então assim, eu estava até preocupado, poxa, o pessoal não vai saber as músicas. Então vocês já aprendem para ajudar a cantar à noite aí. A gente precisa só passar rapidinho os fones. 1, 2, 3, 4. Verse. Vamos jogar o sampler e o clique na mesinha ali do retorno. Vamos ver se chega aqui. Até backing a gente tem, gente. Tá vendo? Faz o seguinte, corta pra gente aqui. Só rapidinho. Pra gente ver se a gente consegue pegar o... Quais são os auxiliares que ligou aqui? Os auxiliares que vieram para essa mesa aqui, você sabe?
do teclado é a saída do computador. Aí eu liguei aqui para pegar 2 auxiliares para o retorno aqui do fone. Chorus. Breakdown. Bridge. Dois, três, quatro. Verso. Vamos, enquanto ele vai ajustar ali, vamos fazer com o esquema aberto. Verso. Pré-refrão. Instrumental. Verso. Ô, Fael, vamos... Tem um chiado feio aqui, não sei de onde que tá. Vamos, aqui como no céu, passar ela. Eu acho que é a 6, 5 ou 6 aí. Here as in heaven. Não, essa aí é quebrantado. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Essa aí. Intro. Ué, Everson, aumenta um pouco só o sampler na frente, aqui no... Interlude. Isso aqui é o que acontece no ensaio normal nosso. A atmosfera já mudou. O Espírito está aqui. As evidências surgirão. O Espírito está aqui. A atmosfera já mudou.
O Espírito está aqui, as evidências surgirão. O Espírito está aqui, flua nesse lugar. Te me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. O Espírito está aqui, as evidências surgirão, pois o Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. O Espírito está aqui, as evidências surgirão, pois o Espírito está aqui, flua nesse lugar. Pra encontrar teu amor que nos envolve. Aumenta um pouco o sampler pra gente, por favor, geral aí. Não, o outro canal. Espírito de Deus vem sobre nós. Canal dos efeitos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. O outro canal. Espírito de Deus. Repeat bridge.
Refrain. For the Spirit of the Lord is here. As evidências surgirão, o Espírito está aqui. Eles podem existir. O Espírito está aqui. As evidências surgirão. Ending. A gente errou um pouquinho na harmonia, né, da ponte ali. Solta o sampler aí rapidinho, só pra gente ver. Eu acho que subiu demais o volume aqui, tá estourando mesmo. 1, Pode baixar. 2, 1, 2, 3, 4. Intro. Não, pode colocar um pouco mais aqui. Quando eu falar clique, é que é essa batidinha aí, eu não sei qual é o canal aí, você aumenta. E o outro é o sampler, tá? O clique pode deixar assim. O sampler, beleza. Aqui, o pessoal da mesa aí, se tiver os amplificadores, a gente pode reduzir, virar de lado, entendeu? Pra gente usar mais a frente mesmo com a guitarra porque esses amplificadores são bem altos, né? Então, assim, se a gente conseguir até, a gente pode jogar um amplificador ali embaixo, esconder o outro ali, entendeu? Pra gente dar uma... Hã? Porque... Não, amplificador mesmo, a caixa. Jogar lá embaixo, microfonada ali no quartinho, alguma coisa. Porque daí a gente limpa o som na frente, você consegue mixar melhor, entendeu? Ou a gente reduz o volume aqui e vê como é que fica. Vamos para Spear Breakout. One, two, 1, 2, 3, 4. Não, é isso não. É porque ela não vai. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
será que eu troquei a track do clique de outro? É isso mesmo, né? One, two, 1, 2, 3, 4. Pessoal, se quiser vir perto aqui e tal, fica à vontade. One, 2, 1, 2, 3, 4. Estão vendo ali, ó, cada faixa dessa é um instrumento diferente que tem à disposição ali, entendeu? Não, mas tá errado, ela não é pra ser rápida assim. Não, a música tá certa, mas talvez eu tenha trocado a faixa do clique. One, two, 1, 2, 3, 4. Espírito vem. Tá muito rápido. One, two, 1, 2, 3, 4.
1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bom saber. Oi. Não, bom demais. Então vamos voltar agora, eu arrumei ali, vai dar certo agora. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Intro. Drums in. Verse. Espírito vem, quebrando
quebranta o meu ser. Espírito vem, faz o céu descer. Intro. Chorus. Pai nosso, todo o céu adora a ti, cantamos, vem enche esse lugar, posso ouvir o som do céu tocando aqui, Chorus. o som do céu tocando aqui, Pai nosso, todo o céu adora a ti, cantamos, vem enche esse lugar, posso ouvir o som do céu tocando aqui, o som do céu tocando aqui, Espírito vem, ama meu ser. Espírito vem, Chorus. Rei Jesus, exaltamos o teu nome, tua glória faz crescer terra e céu, posso ouvir o som do céu tocando aqui, o som do céu tocando aqui, Rei Jesus, exaltamos o teu nome, tua glória faz tremer terra e céu, posso ouvir o som do céu tocando aqui, som do céu tocando aqui, Espírito. Ah, não, aí era. Aumenta um pouco o sampler pra gente, por favor. O sampler. Sem ser um metrônomo, o outro. Sampler. Solta aí, Fael. Não aumenta muito não precisa aumentar muito não. 2 1 2 3 4 Pode aumentar. Não, clique não. Drums in. Aí você está aumentando o clique e a guide. São totalmente independentes. Quando eu pedir o sampler é um, o clique é outro, tá? Aumenta um pouquinho o clique agora que você abaixou muito. Só um pouquinho. Verse. Espírito vem. Tá bom. Quebranta o meu ser. Espírito vem. Faz o céu
descer. Intro. Chorus. Pai nosso, Chorus. todo o céu adora a ti. Tag. Verse. Breakdown. Espírito vem, quebranta o meu ser. Espírito vem, faz o céu descer. Chorus.